Hoje, a gente vai desvendar um verdadeiro paradoxo da farmácia, a pregabalina. Pensa no medicamento que alivia dores terríveis, mas que, tecnicamente, nem analgésico é. Como assim? Pois é, vamos entender como essa mágica acontece. E essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como é que uma substância criada para controlar convulsões, de repente se torna a solução para uma dor que nenhum analgésico comum consegue resolver? Parece que não faz sentido, mas a resposta para isso muda completamente o jeito que a gente pensa sobre a dor. E olha, essa história é muito mais comum do que se imagina. Tenta se colocar no lugar da pessoa. Uma dor que queima, que não para por meses, e você tenta de tudo, analgésico, anti-inflamatório e nada. É um beco sem saída. É exatamente nesse cenário de falha dos tratamentos clássicos que a história da pregabalina começa a fazer sentido. Então, aqui está o ponto central. Nem toda dor é igual. Algumas dores não são um problema de aumentar o volume do analgésico, mas sim um problema na fiação do corpo. É um curto-circuito. E para isso não adianta o analgésico. É preciso um eletricista, um modulador do circuito. E é exatamente isso que a pregabalina faz. Para entender como esse concerto funciona, primeiro a gente precisa entender o defeito. Pensa no alarme de carro que dispara sozinho no meio da noite. Não tem ninguém roubando, não tem perigo nenhum. O problema é o próprio alarme. Com a dor, às vezes acontece a mesma coisa. E essa condição tem nome. É a dor neuropática. É quando os nervos, que são os fios que deveriam levar informação de dor, estão com defeito. Eles começam a mandar sinais de dor para o cérebro por conta própria, sem motivo nenhum. É um verdadeiro bug no sistema. E quando a gente compara uma com a outra, fica tudo mais claro. A dor normal, aquela de um corte ou uma batida, é útil. É o corpo falando, ei, cuidado aí. Já a dor neuropática é só ruído, é estática. Por isso que usar um analgésico comum nela é a mesma coisa que tentar consertar um problema de software dando um tapa no monitor. Não vai adiantar nada. Certo. Agora que a gente já entendeu o problema, vamos dar um zoom. Para sacar como a pregabalina arruma essa fiação, a gente precisa fazer uma viagem para dentro do sistema nervoso e ver de perto como o sinal de dor passa de um neurônio para o outro. E nesse circuito a gente tem dois personagens principais. De um lado, o glutamato. Ele é o cara que bota a pilha, que grita, vai, manda sinal de dor, tipo o acelerador. Do outro lado, tem o GABA, que é o pisa no freio, o que fala, calma, gente, vamos devagar. Num sistema saudável, eles se equilibram. Na dor neuropática, o glutamato está com o pé no fundo do acelerador, sem ninguém para frear. E aqui a gente chega no pulo do gato. Vamos finalmente revelar qual é a peça-chave que faz o glutamato ser liberado sem parar e, mais importante, como a pregabalina age exatamente nesse ponto para cortar o barato dele. O processo normal é assim, ó. Chega um sinal elétrico na ponta do neurônio, esse sinal abre os portõezinhos, que são os canais de cálcio. O cálcio, que está do lado de fora, entra correndo. E essa entrada de cálcio que dá o comando final. Ok, pode liberar o glutamato. E esse é o ponto mais crucial de todos. O cálcio é o porteiro. Se ele não abrir a porta, ninguém entra nem sai. Ou seja, a regra é clara. Se a gente conseguir controlar a entrada de cálcio, a gente controla a liberação do sinal de dor. Sem cálcio para dentro, o glutamato fica preso. Simples assim. É exatamente aqui que a pregabalina entra em ação. E ela é muito inteligente. Ela não é uma chave mestra que sai fechando todos os portões de cálcio do corpo. Não, ela é tipo um atirador de elite. Ela mira e se liga numa pecinha muito específica desses canais de cálcio. E o mais genial, ela faz isso principalmente nos neurônios que estão descontrolados, aqueles que estão disparando os alarmes falsos. Então, na prática, a ação dela é como a de um segurança na porta de uma festa que já está muito lotada. O neurônio super animado tenta abrir o portão de cálcio com tudo, mas a pregabalina está lá, segurando, não deixando o portão abrir totalmente. Com isso, entra bem menos cálcio, e se entra menos cálcio, bem menos glutamato é liberado. O sinal de dor falso diminui e o circuito todo se acalma. Sabe uma coisa que confunde muita gente? O nome. Pregabalina soa parecido com GABA, né? E quimicamente elas até se parecem, mas como a gente vê aqui, a ação delas não tem nada a ver uma com a outra. A pregabalina controla o acelerador, que é o glutamato, mexendo nos canais de cálcio. Já o GABA age diretamente nos seus próprios receptores para pisar no freio. São estratégias totalmente diferentes.
Ok, agora que a gente entendeu a mecânica da coisa, vamos dar um passo para trás e ver o quadro geral. Porque quando a gente descobre como acalmar circuitos elétricos descontrolados no cérebro, a gente percebe que essa mesma chave pode abrir várias outras portas. E a lógica por trás disso é super elegante. Condições como fibromialgia, ansiedade generalizada, até a própria epilepsia, todas elas têm na sua raiz algum tipo de circuito neuronal que está funcionando em modo turbo. Então, ao modular a liberação desses neurotransmissores que aceleram tudo, a pregabalina consegue botar ordem na casa em diferentes sistemas. É o mesmo princípio aplicado a problemas diferentes. Outra coisa impressionante nela é a sua eficiência. Quase 90% do que a pessoa toma é absorvido e fica pronto para agir. E um detalhe técnico, mas muito importante, o corpo quase não mexe nela. Ela sai praticamente intacta na urina. Isso é ótimo, porque diminui muito a chance dela brigar com outros remédios que a pessoa possa estar tomando. Mas é claro que essa freada geral no sistema nervoso tem suas consequências, né? Os efeitos colaterais mais comuns, como tontura, sonolência, confusão, eles são o outro lado da moeda do mecanismo de ação. Se o remédio diminui a excitação dos neurônios para controlar a dor, é natural que outras funções do cérebro também fiquem um pouco mais lentas. E com isso, a gente chega à nossa conclusão. O que a história da pregabalina nos ensina vai muito além de um único medicamento. Ela é o símbolo de uma virada de chave, uma mudança de mentalidade na medicina. E a grande lição é essa aqui. A ideia não é mais só apagar o fogo, o sintoma. É ir na origem, entender o circuito elétrico que está causando o incêndio e consertá-lo. A abordagem se torna muito mais precisa, muito mais fundamental. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar para pensar se a gente pode tratar dor, ansiedade e convulsões olhando para o circuito. Que outras condições, talvez na saúde mental, em problemas de memória, que outros problemas poderiam ser resolvidos com essa mesma filosofia? A resposta para isso pode muito bem ser a medicina do futuro. Obrigada pela companhia e até a próxima.